A gente abraça a campanha Momentos de Bem-Estar, com cuidados com o emocional, com a saúde mental e familiar. E é por isso que os momentos compartilhados da sua família com a nossa família é tão importante pra gente. Então, manda pra cá uma foto ou um vídeo de um momento que represente o seu momento bem-estar. Para participar é muito fácil. É só baixar o aplicativo da RFTV, que está disponível tanto para Android quanto para iOS. Logo na página inicial, você tem um fácil acesso para você falar com a gente pelo WhatsApp. E é lá que você pode mandar fotos ou vídeos do seu momento família. É a nossa família com a sua família a poucos cliques de você. Então, participe. E olha, aproveitando aí que estamos falando sobre família, bora falar de um assunto importante quando a pauta são os nossos pequenos, né? Aposto que você já se deparou com birras na hora que seu ou sua filha tem que comer, dormir, tomar banho, estudar ou até acessos de raiva quando recebe um não, né? Então vem com a gente ao vivo aqui comigo no estúdio a Mariana do Flor, influenciadora digital de maternidade. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Bora falar sobre esse assunto. Vamos, obrigada pelo convite, Roberta. Eu que agradeço. Ô Mari, vamos começar então contando pro pessoal de casa, né? Qual que é a importância do não na hora de estabelecer esses limites, né? Ainda quando pequenos. Na verdade, o não, ele é fundamental porque ele vai fazer parte dos limites necessários que a gente vai aplicar para a criança para que ela compreenda o funcionamento do mundo durante a vida dela. Então, teve uma onda recente, uma moda de não pode falar não. Com educação respeitosa, ser gentil. O que, na verdade, a gente busca é impor o limite de uma forma que você não precise ficar gritando atrás da criança ou correndo atrás o dia inteiro, tipo, não faz isso, não faz isso, não faz isso. É o não só verbal, mas também através das atitudes, das posturas, das ações com a criança, das outras formas de comunicação que a gente tem, que não só a fala, né, e esse não repetitivo, da gente ir colocando esse limite para ela ir compreendendo como o mundo funciona, qual é o papel dela dentro desse mundo, o papel dentro da família, da casa, de uma sociedade, porque ela começa ali, né, num núcleo muito pequenininho para ser preparada depois para expandir isso. E aí a gente vai ensinando com várias ferramentas de várias formas que os nãos existem, não necessariamente falando a palavra não. Então, ponto crucial aí é como traz esse não, né, no caso, é isso? Exatamente, a gente não fala em momento nenhum em ausência de limite, até porque isso não existe, né? Chega a ser perigoso para a formação de uma criança se você não der o limite para ela. Ela tem que entender que ela não pode colocar a mão na tomada, que ela não pode colocar a mão num forno quente, né? Numa coisa assim muito fácil da gente entender. Mas, ao mesmo tempo, ela também tem que entender que ela não pode bater num amiguinho, né? Que ela não pode ser desrespeitosa mais ali no futuro, quando ela tiver uma comunicação mais elaborada. Então, o limite, ele é necessário. A forma que a gente vai colocar esse limite é que a gente consegue elaborar para não ficar tão cansativo para os pais. E para a criança não falar assim, ela já falou não 1000 vezes e sair fazendo, entende? Para ter realmente ali uma coerência e uma relação de causa e consequência. Então, se eu fizer isso, né, eu recebo um limite, esse tipo de coisa. Nesse caso, então, qual que é o primeiro passo, né, a primeira dica que você traz para o pessoal de casa? Como faz para estabelecer esse limite? A primeira coisa é aprender a se comunicar. A gente, quando adulto, a gente tem muita, assim, essa percepção e até mania mesmo, o hábito de focar só na parte verbal, de falar. Né? Então a gente fala de longe, fala, ô fulano, sai daí, né? E muitas vezes a criança precisa, crianças são muito da ação. Então você levantar realmente, ir até lá, botar a mão, né? Às vezes até um menorzinho, eu tenho uma filha de 1 ano e 2. Por mais que eu fale para ela, não põe a mão, ela vai botar. Então o que eu vou precisar? Mexer o meu corpo, ir até ela, pegar a mãozinha dela e falar, aqui, machuca. Né? Mostrar quais são os limites e por que eu estou colocando aquilo para ir fazendo um sentido. Então, a principal dica é aprender a se comunicar com todas as ferramentas e não só falando. Porque muitas vezes a gente acha que se comunicar é falar. E, na verdade, as nossas posturas, até tom de voz, que muita gente confunde tom de voz com volume. Aí você fala assim, você vai subir o tom e é gritar. Não, não é. Às vezes falar um pouquinho mais grosso, de uma forma um pouco mais grave, com poucas palavras. Um erro muito comum dos pais é também falar demais. E as crianças, ela têm a atenção muito limitada, muito focada. Então, quando você vai passar um valor, um comando, né, ali
você precisa ter muito foco mesmo, de falar assim, que é o que eu falo, né? Quanto menos palavras você conseguir usar, melhor. Para as minhas filhas eu falo quem, né? Assim, tomada, né? Eu falo, tomada, machuca. 2 palavras. Tipo, eu não fico ali, nossa, porque aí passa corrente elétrica, porque a criança perde o foco e perde o objetivo de protegê-la, né? E ensinar o limite daquilo. Então, você comentou aí uma outra questão que gritar nem pensar, né? Tá fora de cogitação. Reconhecer quando as regras forem cumpridas também é um bom método aí para trazer para eles? Sem dúvida, mas eu só vou fazer uma observação sobre a questão do grito. Eu brinco que a gente guarda o grito para quando a gente precisa. Né? Porque muitas vezes, qual é a função do grito? É chamar a atenção de uma forma bastante enfática, né? Que a criança assuste quem está ao redor. A gente está aqui. Se alguém sai gritando fogo, a gente vai levantar e sair correndo. Então, a gente precisa que a criança não esteja acostumada com o grito para quando a gente gritar, ele ser efetivo. Então, se algum dia, por exemplo, eu estou distante e a minha filha está quase botando a mão no forno quente, por exemplo, né? Eu preciso que o grito seja efetivo para protegê-la e que ela saia daquele local. Então, a gente guarda o grito para quando precisa. Inclusive, às vezes, por uma forma de proteção, tá na rua, alguém vai falar alguma coisa que não é legal, você fala, grita, chama ajuda, né? Então, a gente também ensina isso. Agora, em relação ao reconhecimento, né? Eu acho que ele é extremamente importante. E uma das ferramentas que eu ensino bastante é a questão do reconhecimento versus o elogio. Porque muitas vezes a gente só fica assim, ai que lindo, ai que bonito, ai que não sei o quê. E não reconhece o empenho. A criança, tudo que ela faz, ela dedica muita atenção, muito esforço ali para aquela tarefa. Então, se você pegar as crianças menores, né, tentando encaixar uma coisinha na outra, você vê que ela fica lá muito tempo. E aí quando ela realmente consegue, é muito legal. A gente fala, nossa, que legal que você conseguiu concluir a tarefa. Ou, nossa, que linda. É diferente, entende? A questão do reconhecimento. E qualquer reconhecimento é sempre muito válido. A gente adora, né? Verdade. Quando alguém chega e fala assim, nossa, que trabalho bacana que você está fazendo, né? Que reportagem legal que você apresentou hoje. Então, eu acho que o reconhecimento é, sim, super importante. Então, tem diferença entre o reconhecimento e o elogio. Sim. E, nesse caso, o reconhecimento, digamos assim, é mais bem visto, né? Sim. Eu acho que ele nutre valores mais bacanas e né, proporciona aí momentos mais legais. Outra coisa, acho que muito importante, né, é a sintonia dos pais, papai e mamãe em casa na hora de falar o não. Normalmente a gente vê umas situações, por exemplo, a mamãe deixou, ou o papai não deixou, ou algo assim do tipo, corre para um ou para outro. Tem que ter essa conversa, esse alinhamento, né? Sim, eu acho isso fundamental. Eu falo que os adultos, a gente fala como se fosse uma unidade parental, ali um bloquinho em cima, né, de autoridade, que também é uma palavra que hoje em dia às vezes é mal vista ou mal interpretada, porque as pessoas confundem autoridade com autoritarismo. E quando, na verdade, os pais precisam ter essa autoridade. Como a gente, quando está num avião, a gente quer que o piloto tenha autoridade, que ele saiba o que ele está fazendo, que ele saiba para onde ele está indo, como ele está conduzindo, né? Então, a questão da autoridade parental como um bloquinho mesmo, você pensar na unidade, né, do pai, da mãe, dos educadores responsáveis ali por aquela criança, como um bloco. Eles têm que estar muito unidos. A gente pode discordar, claro que sim, mas aí a gente traz para o mundo dos adultos, né? Numa hora que a gente está ali conversando, depois que as crianças dormiram, ou às vezes, né, no momento que a gente está ali no carro, mas de privacidade, porque isso também é uma coisa que muitas vezes os adultos falam assim, eles não estão ouvindo. Eles estão sempre ouvindo e eles estão sempre prestando atenção. Então, conversa, fala, olha, eu acho que aquilo não é bacana, ou essa situação talvez possa melhorar. Isso eu faço constantemente com meu marido, a gente troca muito para conseguir estar alinhado. Mas realmente no mundo dos adultos, na frente deles, é um bloquinho ali, todo mundo junto. É isso aí. Quando a gente fala de castigo, onde é que ele entra nessa equação assim? É só em casos mais extremos? Eu, na verdade, no meu trabalho, eu não acredito no castigo, por quê? Porque o castigo é uma forma de punição. E na punição, o que a gente vê? Eu não conheço ninguém que quando criança ficou de castigo e pensou assim, nossa, é mesmo, né? Eu não agi bem dessa vez. Quem sabe na próxima eu tenho uma oportunidade de fazer melhor. Não, ninguém nunca pensou isso. Então, o castigo, ele não proporciona a oportunidade nem do aprendizado e nem da evolução, da reparação e do efetivo aprendizado da criança com aquilo. Então, a gente acredita em consequência lógica.
O que ela faz tem consequências? Sim. A gente não vai criar a criança blindada, sem ela poder, né, ter as consequências das ações dela. Mas o castigo por si só, ele muitas vezes não tem relação, né? Então os pais falam assim, você não se comportou, você não vai ganhar sobremesa. Né? Ele não tem relação. Então, assim, por exemplo, um exemplo bobo e até bem simples. A criança tá lá no parquinho e fazendo uma birra. Se joga, né? Não quero ir embora, não sei o quê. Você vai tirá-la do parquinho e talvez, da próxima oportunidade, falar assim, olha, hoje nós não vamos ao parquinho, amanhã a gente vai novamente, você vai ter uma nova oportunidade. Né, de oferecer ali a reflexão para a criança de, poxa, se eu não estou conseguindo ficar naquele ambiente de uma forma adequada, né, eu não vou ficar lá. Então é melhor eu conseguir ter ali o comportamento compatível e ir aprendendo junto, fazendo um repertório ali, né, de como ela deve se comportar. Porque senão ela só fica assim, mas eu não ganho a sobremesa, mas o que tem a ver com o parquinho, né? Com eu ter me jogado realmente no confunde a cabecinha deles. Sim, e não tem nenhum aprendizado, realmente. Então a criança, quando ela fica de castigo, ela só pensa em duas coisas, se você for lembrar de quando você era criança, ou em se vingar, ou em escapar. Como é que eu não vou ser pego na próxima vez? Então, assim, não tem nenhum benefício, entende? É por isso que a gente não usa. É só por isso. Ai, que delícia. O papo tá uma delícia, mas infelizmente nosso tempo tá acabando. Muito obrigada pela participação. Obrigada a você pelo convite. Um prazer te receber aqui.